Olá, alunos do ETR, Deus abençoe muito a vida de vocês. Nós estamos estudando temas relacionados à teologia pastoral e o meu objetivo nesse bloco de pensamento agora de aula é trazer para vocês aquilo que eu acredito realmente ser essencial para a atividade pastoral. Existem algumas coisas que podem... Existem algumas coisas que podem faltar na atividade pastoral e vão faltar. Existem líderes que realmente têm um brilhantismo intelectual impressionante. São capazes de não só guardar porções das Escrituras, mas também ter grande habilidade, erudição em outras tantas disciplinas, né? Filosofia, história da igreja, psicologia pastoral, e são homens que vão nos surpreender. Ouvi-los é algo deleitoso. Existem outros que vão ser grandes oradores, pessoas com uma capacidade de materializar as suas ideias por meio de histórias, aplicações sofisticadas, intensas. Esses homens realmente vão existir e nós vamos conviver com eles. São homens impressionantes. Outros possuem grande habilidade de liderança, é impressionante. Pastores que são capazes de influenciar grandes grupos a aceitarem seus pontos de vista, suas ideias, sendo estas ideias às vezes nobres mesmo, né? Infelizmente às vezes não tanto, mas nós estamos trabalhando aqui com a ideia de pastores íntegros, pastores segundo as Escrituras. Bem, independentemente dessas características, existem pontos que são essenciais na vida do pastor. E eu creio que esse bloco que nós vamos trabalhar, ele é um bloco essencial, porque ele vai trabalhar a ideia de contentamento. Nós vamos falar sobre o contentamento na vida pastoral. É interessante um dos textos básicos para a gente tratar da disciplina, 1 de Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao verso 4, Pedro vai falar com os pastores presbíteros, é a mesma designação. E ele vai dizer no verso 3 que os pastores devem se tornar modelos do rebanho. Eu acho importante, como introdução, falar para vocês sobre essa dimensão modelar do ministério pastoral. Dependendo de onde você foi educado, a denominação que você foi gestado e ainda se encontra, e mesmo que não se encontre, é bem provável que você ainda traga alguns traços dessa influência primeira que você recebeu. É bem verdade que alguns, quando pensam nessa ideia de modelo, dependendo do grupo que você estiver andando, esse modelo ou você leva ele para o lado mais de gestão pessoal, ou seja, alguém que consegue organizar o tempo, alguém com uma vida financeira abastada, alguém com uma saúde de ferro, alguém com uma família bem harmoniosa. Então, para algumas pessoas, a ideia de modelo pastoral é essa. Um homem que não tem nenhum escândalo na sua vida particular, uma pessoa que parece realmente estar blindada, parece possuir todos os anticorpos para lidar com todos os tipos de enfermidades existenciais. Se você foi educado numa igreja onde apresentou-se a ideia de modelo pastoral você deve ter uma caminhada bem pesada, né? Pode ser, mas é bem provável. Outros têm uma ideia de que o modelo aqui é o modelo de um homem ético, né? Um homem sem muitos resultados, mas um homem ético, um homem que
paga suas contas em dia, seu nome não está no SPC, é um homem que é discreto, mas é um homem que age de forma cordata, tem a sua vida realmente particular bem gerenciada. A ideia da passagem Pedro começa dizendo: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbíteros como ele, testemunha dos sofrimentos de Cristo. Ao que tudo indica, Pedro, que está escrevendo num contexto de dificuldade, ele está também chamando atenção para o fato de que esses pastores deveriam revelar para as suas ovelhas, dentre tantas características, e nós gostamos, obviamente, de mostrar as que somos mais fortes, um compromisso com Cristo apesar das situações difíceis. Uma vida que revelaria o lugar de Cristo como primeiro, a primazia de Cristo na nossa agenda existencial e os reflexos disso no nosso dia a dia prático. Então, eu acho que muito diferente do que hoje é apresentado como modelo, de pastor, alguém de sucesso, alguém com uma igreja bem organizada, com um lugar bem organizado, tudo funcionando bem. Eu acho que a ideia é muito mais aqui em relação ao compromisso com Cristo aparecer no dia a dia, ou seja, independentemente dos dias serem bons ou maus, há um homem que anda com Deus, que prioriza o andar com Deus, que ama a Deus acima de todas as coisas, que vive para a sua glória, que é comprometido em colocar Deus num lugar de honra. Então, com base nisso, eu gostaria agora de convidar você para a gente pensar sobre o tema contentamento. Realmente, esse tema é arrebatador. E eu espero que você seja provocado, edificado por esse glorioso tema. Eu quero começar citando uma frase de J.C. Ryle, foi um bispo anglicano, um pastor anglicano. Seus livros são maravilhosos, maravilhosos. Ele tem séries em Mateus, Marcos, Lucas, João, o seu livro sobre santidade, uma obra maravilhosa. J.C. Ryle morreu em 1901. J.C. Ryle dizia a seguinte frase: é muito difícil, quase impossível, você conhecer um jovem humilde e um velho contente. Essa frase é interessantíssima. Muito difícil encontrar um jovem humilde e um velho contente. A ideia que Ryle queria comunicar é que às vezes a idade, a possibilidade, pelo menos teoricamente, de se viver muito ainda, de ter ainda diante de si grandes possibilidades, e dependendo ainda do seu grau de formação, é muito difícil você ser humilde. Você acha realmente que pode fazer todas as coisas, basta você querer, você acha que é possível ser bom naquilo que você resolver se dedicar, você acha que outros que vieram antes de você não conseguiram porque eles não são você. Então, é muito difícil encontrar um jovem humilde. Mas também é difícil você encontrar um velho contente, um homem que consiga olhar pelo retrovisor e identificar que fez todas as coisas que queria, tomou as decisões certas, aproveitou as oportunidades quando elas apareceram. Isso não é verdade. É difícil você encontrar.
Muitas e muitas pessoas chegando a essa época da vida, às vezes são sobrecarregados de sentimentos de culpa, oportunidades perdidas, não investiram o tempo como deveriam. Isso é muito interessante, né, para cada um de nós refletir. Se um lado eu tenho um jovem que tem dificuldade de perceber que a vida não vai ser apenas do jeito que ele quer, por outro lado eu tenho uma pessoa mais velha que acha que deu tudo errado por causa exclusivamente dele. Eu acho, com base nisso, nós estudarmos contentamento é muito, muito importante. É muito interessante que uma frase de John Piper também que eu gostaria de deixar, que eu acho bem legal nessa introdução. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é muito mais glorificado em nós quando estamos satisfeitos nele. Eu não tenho dúvida que a insatisfação ela tem a sua raiz no coração por causa da entrada do pecado nesse coração. Não há dúvida. A percepção da realidade, ela muda quando o pecado entra. O texto de Gênesis capítulo 3, verso de número 7, ele nos diz, percebendo que estavam nus. Muito mais do que a percepção ali de algo concreto, a nudez de ambos, eu gosto de destacar essa palavra, perceberam. Os olhos abriram e eles perceberam, mas os olhos não estavam fechados. Que olhos abertos são esses? É uma nova realidade sendo inaugurada. Essa realidade inaugurada agora possui o pecado fazendo papel aí de uma lente. Então, você vai enxergar agora a realidade a partir de uma nova lente. E essa lente vai revelar para você algo, mas é interessante perceber que o problema está lá no coração. Então, a partir desse momento, homem e mulher têm uma nova percepção da realidade. Então, quando a gente conversar sobre insatisfação ou satisfação, nós temos que levar em consideração essa ideia do pecado. Por isso, João Calvino afirmou ser o coração uma fábrica de ídolos, né? A necessidade de produzir ídolos, visto que não é confortável para esse homem viver num mundo que tem dono, que tem senhor. Daí você vê esse homem profundamente comprometido com a criação de ídolos falsos, obviamente, e levando a cultura da insatisfação. Não há satisfação fora de Deus. Então, essa frase do John Piper, ela já aponta nessa introdução que a nossa conversa sobre contentamento, ela tem a ver com Deus e não com mudança de cenários, sucesso profissional, sucesso, poderíamos chamar sucesso familiar, bem-estar financeiro. Isso tudo tem o seu lugar. Quando não está devidamente organizado, nos perturba profundamente. Contudo, a ideia de satisfação, de contentamento na Bíblia transcende em muito isso. Outra coisa muito importante que nós vamos trabalhar na ideia de contentamento, nessa introdução eu quero deixar claro, é que o contentamento precisa ser aprendido. E o modo de buscarmos contentamento é contrário ao nosso modo natural de pensar.
Então, se você quer encontrar a satisfação dentro de você, como é apregoado por muitas religiões, de que você tem que se conectar com você, e esse processo de conexão vai equilibrar. E agora, por exemplo, atualmente, essa ideia da cultura da meditação, volta e meia, ela volta para dizer que há uma necessidade de um equilíbrio. Mas interessante, a Bíblia não é contra a meditação. Não há problema nenhum em você meditar. Ela apenas diz que eu tenho que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Essa lei perfeita. O que significa meditar na lei do Senhor? Meditar na vontade de Deus, meditar em Deus, nos seus atributos, nos seus feitos, na cruz de Cristo. Isso você deve meditar, porque dentro de mim, eu sei que eu não vou encontrar em mim, porque eu não posso encontrar na criação aquilo que é exclusivo do Criador. Então, quando nos é dito aqui, o contentamento precisa ser aprendido, esse contentamento não tem nada a ver com o meu pensar natural. Ele precisa ser aprendido no sentido da minha relação com Deus. E é exatamente esse módulo de contentamento pastoral, nós vamos pensá-lo a partir dessa verdade primária, né? O texto que nós usaremos, você já deve estar aí tendo uma ideia, né? Filipenses 4, de 10 a 13. Esse texto será alvo da nossa reflexão, né? O apóstolo vai nos dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, de 10 a 13. Esse texto servirá de base para toda a nossa reflexão. Usaremos outras passagens, mas eu acredito que esse texto ele vai nortear aí. Bem, espero que como introdução você perceba que ao falarmos sobre contentamento, não estamos falando de outra coisa, senão de confiança em Deus, relacionamento com Deus e satisfação centrada em Deus. E que Deus possa te abençoar e daqui a pouco a gente continua a nossa reflexão.